Sabe quando você está prestes a se arriscar, tomar uma decisão importante, e aí surge aquela vozinha dizendo: quem você pensa que é? Ou quando finalmente se permite a fazer algo diferente, e aí escuta de novo: isso não vai dar certo. Essa é uma voz que se instala nos momentos de maior vulnerabilidade e trabalha contra você com muita eficiência. A doutora Clarissa Pinkola Estés tem um nome para essa voz. Ela chama de Barba Azul. E tem um capítulo inteirinho dedicado a investigar quem é esse predador que habita na nossa psique. E agora eu te pergunto, você conhece o Barba Azul, o predador que habita dentro de você? Sabe como reconhecer a presença dele? Olá, uma corajosa, eu sou a Fabi Calneto e você está no Projeto Alcateia, um espaço para nutrir e despertar a sua natureza instintiva. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Barba Azul, um mágico fracassado, um homem misterioso de barba azul que resolve cortejar 3 irmãs. Enquanto as 2 mais velhas permanecem desconfiadas, a mais nova fica toda entusiasmada pelo seu charme e riqueza. E se convence que a barba azul dele nem é tão azul assim e acaba se casando com ele. Após o casamento, ele viaja, deixa todas as chaves do castelo com ela, mas proíbe de usar uma chavinha, uma específica. Curiosa e incentivada pelas irmãs mais velhas, ela abre esse quartinho proibido e descobre uma cena de horror, sangue e ossos das esposas anteriores do Barba Azul lá dentro. A tal chavinha começa a sangrar ininterruptamente, denunciando ao Barba Azul, quando volta de viagem, a desobediência da sua esposa querida. Se você quiser ouvir a narrativa completa desse conto, eu vou deixar um link da gravação que eu tenho aqui no YouTube para você acessar. Ufa! Agora você respira comigo que a gente vai conhecer esse predador. Descobrir como ele opera e aprender a reconhecê-lo pode te ajudar a lidar com relacionamentos difíceis e até tóxicos da sua vida. Escute com muita atenção o que a doutora Clarissa diz sobre esse predador interno. O predador natural da psique é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Ele não tem origem consciente, ele é inato. Ou seja, ele não é resultado de uma criação ruim, de um trauma específico ou de uma escolha errada que você tenha feito. Ele existe em toda a psique humana e a função dele é uma só: isolar a mulher da sua natureza instintiva, deixando seus sentimentos entorpecidos e seus sonhos esgotados. Ou seja, uma corajosa, ele existe para drenar a sua energia, para impedir que você avance e desista das suas realizações. E ele existe na sua psique, na minha, na psique humana. E daí você pode me dizer: eu, hein? Quero saber desse cara, não. E eu te digo, se você não aprender a reconhecer e lidar com esse predador interno, você não vai conseguir identificar e lidar com os predadores externos da sua vida. A doutora Clarissa diz que todas as mulheres devem reconhecer, tanto interna quanto externamente, que existe uma força que vai atuar se opondo aos instintos do self natural. E essa força maligna é o que é. O predador interno, ele tem formas de aparecer e a gente aprende a confundir ele com a realidade. Eu vou nomear algumas situações e você observa aí o que ressoa com você. Ele aparece como autocrítica, né? Aquela autocrítica constante, uma voz que avalia tudo que você faz e sempre encontra aquilo que falta, o que poderia ser melhor, o que ainda não é suficiente. Ele pode aparecer também como procrastinação,
Não aquela preguiça simples, mas um bloqueio específico diante daquilo que realmente importa. Você consegue fazer 1000 coisas, mas aquilo que vai fazer diferença na sua vida você evita fazer. Ele aparece também como sendo um impulso de fazer você se diminuir em público, de cortar sua fala no meio, de rir da sua própria situação e principalmente rir daquelas situações que você deveria levar a sério. Ele aparece, talvez de forma mais sutil, mas muito poderosa, como sendo a incapacidade de você confiar na sua própria intuição. Percebe como esse predador ele é muito mais atuante do que a gente pode imaginar? E isso não é julgamento, hein? Isso é um exercício constante de autoobservação. Então vamos olhar melhor para isso e entender como esse ciclo de vítima e perpetrador acaba funcionando na prática. Primeiro a voz vem e te paralisa na ação. Então você começa a entrar em contato com o medo, com a dúvida e deixa de fazer aquilo que você precisa fazer. Quando você desiste do seu projeto, do seu desejo, a voz muda a tática e ela passa a te castigar por você não ter agido. Nesse estágio, a pessoa se torna o próprio carrasco. A gente começa a se chamar de idiota, de incapaz, de medrosa, e isso acaba gerando uma raiva interna que retroalimenta e fortalece esse predador. E aqui a doutora Clarice ensina: você não enfrenta o predador negando que ele existe. Você não vence ele fingindo que está tudo bem. E você definitivamente não vai derrotar sendo mais dura com você mesma, que é exatamente o que ele quer, e ele é duro o suficiente para isso. Você o desarma nomeando-o. Esteja atenta aos seus pensamentos, alma corajosa, e sempre que você ouvir uma dessas falas, capture esses pensamentos nocivos antes que eles cresçam. Enfrente as investidas dele com suas próprias verdades. Quando ele diz, você nunca termina nada, você responde, termino sim, muitas coisas. E talvez até liste as coisas que você já terminou. Quando ele te disser, quem você pensa que é? Você responde com tudo que você sabe que é verdade sobre você. Eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa amorosa, enfim, o que quer que seja. E mais do que isso, restaure o acesso à sua intuição, porque a sua intuição é o antídoto natural desse predador. Ela sabe o que é e o que não é. Ela te aponta para a porta certa, mesmo quando a voz insiste em não te dar permissão para abrir essa porta. A doutora Clarissa diz: tente prestar atenção à sua intuição, à sua força interior. Faça perguntas, seja curiosa, veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo e então haja com base na sua verdade. No próximo episódio, a gente vai falar sobre essa chavinha proibida que deu origem à desobediência dessa mulher na história. O que acontece quando uma mulher finalmente abre uma porta proibida? Enquanto isso, me diz aqui nos comentários o que você está achando desses episódios. Se você quiser se aproximar e fazer parte do projeto Alcateia, entre para o nosso grupo de WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e participe dos nossos encontros. E lembre-se do mestre, orai e vigiai. Até o próximo episódio.